Bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o tema acústica. Na primeira videoaula nós vimos as principais características do som, o que é o som, como ele é formado. Vimos intervalos acústicos e aqui nós vamos iniciar essa videoaula falando sobre intensidade sonora. Intensidade sonora está relacionada, como vocês estão vendo aqui na própria imagem, com a intensidade, com a energia que está sendo carregada naquela onda sonora. No dia a dia a gente tem a tendência de confundir intensidade sonora com altura. Cuidado, altura, no caso aqui da física, quando a gente está estudando os sons, altura significa se o som é grave ou se o som é agudo. O som forte ou fraco está relacionado ao conceito de intensidade. E a intensidade é a razão entre a potência do som sobre a área. E nós sabemos que potência que é a energia dividido por um determinado intervalo de tempo. Então, a gente pode juntar essas duas formas. Eu vou substituir aqui este pedacinho, E sobre ΔT, aqui no lugar do P. Então, a intensidade sonora é a energia que é recebida por área por intervalo de tempo. E a unidade mais usada é o Weber por metro quadrado, ou também a gente pode usar o Joule, que é uma medida de energia, por segundo metro quadrado, que é a unidade de área e unidade de tempo. Então, aqui a gente tem Webers por metro quadrado ou Joules por segundo vezes metro ao quadrado. E quais são os limites? Qual é a menor intensidade de som que a gente consegue escutar e qual é a maior intensidade de som? Lembre-se, na frequência, a menor frequência que a gente consegue, que o ser humano consegue escutar, são 20 Hz, e a maior frequência que nós conseguimos escutar é na faixa dos 20 kHz ou 20.000 Hz. Com relação à intensidade, a gente consegue escutar sons que sejam tão fraquinhos quanto 10 a menos 12 Webers por metro quadrado. E quando o som é muito forte, muito intenso, a gente sente dor. E a máxima intensidade que o limite da dor é de 10 Webers por metro quadrado. Veja, é uma faixa de intensidade muito extensa, é de 10 a menos 12 até 10 Webers. 10 a menos 12 é 0,0000, 12 zeros, aí você chega no 1. Isso aqui é uma intensidade muito pequenininha, a gente consegue escutar sons que têm uma intensidade muito pequena. E quando ele chega a 10 Weber por metro quadrado, é a hora que a gente começa a sentir as dores no nosso. E a gente tem uma ideia dessa propagação dessa intensidade. Você tem o início da fonte sonora aqui é o início da onda, a nossa fonte sonora. Aqui você tem os raios de propagação e aqui você tem as frentes da onda. Lembra, a onda sonora é uma onda tridimensional, então ela se espalha em todas as direções. Aqui é como se fosse uma esfera, aqui tem um pedacinho da esfera. E aqui você vai tendo aqui, cada vez uma área maior, conforme você vai se afastando do centro da onda sonora. E aqui você tem a mesma quantidade de energia, dividida por áreas cada vez maiores. Por isso que a intensidade sonora ela vai diminuindo conforme você se afasta da fonte sonora. Se você está lá na frente da caixa de som, o seu ouvido quase explode. Na hora que você fica muito longe daquela fonte sonora, você quase não escuta mais aquele som. Por quê? Porque a intensidade sonora vai diminuindo. A intensidade, lembra, é uma quantidade de energia, a potência, dividido pela área. Então você tem a energia dividido pela área, dividido pelo tempo. Conforme a área vai aumentando, você tem cada vez uma intensidade menor. E aqui, se vocês lembrarem das aulas de matemática, tem a função logarítmica.
Por que que existe essa função logarítmica e por que que ela é usada na representação da intensidade sonora? Porque por algum motivo os nossos ouvidos eles têm essa característica. Você percebe que um som é 2 vezes mais intenso que o outro quando a relação entre um e outro é de 10 vezes mais. Então, por isso que a gente usa o logaritmo. Na hora que você divide a intensidade do som, dividido pela intensidade de um outro som, você tem aqui esta razão. O logaritmo dela é o que o nosso cérebro percebe como um aumento linear da intensidade ou da força daquele som. A unidade de nível sonoro é o Bell, que é representado por essa letra B, mas normalmente a gente utiliza 1/10 de Bell, que é o famoso decibel, que é a nossa unidade mais usual na medida de intensidade sonora. Tanto que se você olhar lá a legislação e as regras para convívio urbano, a gente tem as restrições, horário de descanso, qual é o limite máximo de intensidade sonora, 50 decibéis, 60 decibéis, 70 decibéis. 1 Bell, obviamente, são 10 decibéis, decibéis é 1/10 do Bell. E aqui você tem as várias escalas, né, dos sons. Por exemplo, 20 decibéis na superfície da Terra, o volume de 20 decibéis é considerado o limite do silêncio, então aqui quando você está com bastante silencioso. Numa biblioteca, por exemplo, na sala de espera, em total silêncio, você já tem cerca de 30 decibéis. E isso vai subindo, 40 decibéis, 50, 60 decibéis é o normal de uma conversa. Aqui você vai chegando aqui numa buzina, já tem 105 decibéis, o martelete tem 100 decibéis. Isso aqui já incomoda bastante. E aí você tem, né, quando a gente vai para a balada, você já tem aí 110, 115 decibéis. E aí você tem outras coisas que têm uma intensidade muito maior, como a bomba atômica, o lançamento de foguetes, armas de fogo e assim por diante, que são coisas bastante dolorosas para o nosso ouvido. E a exposição máxima diária recomendada para que você não fique surdo antes da idade que um dia todo mundo vai ficar surdo, mas para você preservar a sua audição, você não deveria expor o seu corpo, os seus ouvidos, além do que 15 minutos por dia, numa intensidade de 110 decibéis. 110 decibéis aqui, ó, você não devia ficar mais do que 10 minutos lá na balada. A partir deste momento, 10 minutos na balada, com som alto, num bar lotado de gente, fazendo aquela barulheira, você já está causando algum prejuízo para a sua audição. E aí você tem os vários outros limites para intensidades menores. Um regime de 85 decibéis, né, que é perto do carro, escutando música, numa intensidade moderada, você já pode ficar bastante tempo escutando músicas. Mas não ponha os seus fones de ouvidos no talo no seu ouvido, por favor. Outro fenômeno importante é a reflexão do som. Nós já falamos, quando a gente estudou ondas, o som se reflete. Ou melhor, todas as ondas se refletem, e isso não é diferente do som. Essa reflexão do som permite com que alguns fenômenos mais conhecidos a gente sejam observados. O primeiro deles é o eco, que é quando o som bate numa parede, ou no anteparo, ou numa rocha, e ele volta e você escuta de novo. Ele permite também o efeito sonar, que é usado aqui pelos morcegos para detectar os bichos que estão voando, para que eles possam se alimentar, ou as paredes, para que eles possam voar no escuro e não dar de cara com a parede da caverna. E também é usado para fazer mapeamento do fundo dos oceanos, ou para fazer o que a gente vai no médico lá fazer a ultrassonografia. É tudo essa reflexão do som que permite com que a gente calcule essas distâncias e a gente possa ver qual é o relevo do fundo do mar, ou a gente possa identificar objetos que estão aqui também em movimento. No nosso ouvido, o som permanece
vibrando por cerca de 0,1 segundo. Este fenômeno, dessa persistência, é chamada de persistência acústica. É o tempo que o nosso ouvido fica com aquele som gravado ali. Isso é de 0,1 segundo. O eco é quando o som refletido demora mais do que 0,1 segundo para retornar. Então você tem aquele sentimento de que você está ouvindo novamente aquele mesmo som. Isso é chamado de eco. Quando o som refletido ele retorna em um intervalo inferior a 0,1, ele não é percebido como eco, porque ele é percebido como uma extensão, um prolongamento daquele som original. Este fenômeno é denominado reverberação. E é aquele sentimento que você entra quando você vai numa igreja ou numa sala muito ampla, que o som fica meio esquisito. É porque ele está se prolongando, então ele fica mais esticado, ele fica mais dilatado. Não chega a ser o eco, porque aí precisa ser um lugar muito maior, mas ele, numa sala grande, num auditório, você tem esse fenômeno de reverberação. Ele não é muito legal, ele não dá um sentimento bacana, então é por isso que as salas de espetáculo, as salas de show, elas têm todo um revestimento acústico para evitar que o som bata e seja refletido, porque isso atrapalha a nossa audição, você acaba não tendo uma boa experiência acústica. Outro uso das ondas de som é para o sonar ou radar. Sonar quando está na água, radar quando está no ar. Mas é basicamente o mesmo efeito. Uma antena, ela emite uma determinada frequência, uma onda sonora, normalmente numa frequência de ultrassom, que a gente não consegue escutar. Essa onda, ela bate num determinado objeto e ela é refletida em várias direções, depende da geometria deste objeto. Mas uma parte desta onda é refletida de volta para essa antena aqui, e aí ela consegue calcular o tempo até chegar no objeto e depois o tempo para voltar. Através desse cálculo do tempo e sabendo a velocidade do som neste meio, ela consegue determinar onde está aquele objeto em relação à nossa antena. Este aqui é o princípio de funcionamento tanto do sonar, quanto do radar, quanto do aparelho de ultrassom, que faz aquelas imagens lá quando você está grávida e vai fazer ultrassom para ver o bebê. É basicamente este fenômeno aqui que permite construir as imagens que a gente vê no ultrassom, ou quando você está com problema muscular, e assim por diante. Então, o que nós já vimos aqui sobre o som? A gente já viu que ele tem uma onda. Como toda onda, ele tem aqui a amplitude, o comprimento de onda, a frequência e o período. Frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Vimos a propagação do som, que ela acontece com a velocidade, que é igual a lambda vezes f, ou lambda sobre t. Vimos o conceito de intervalo acústico, que é a razão entre a frequência de dois sons. Vimos a intensidade sonora, que está associada à energia, a potência por unidade de área, ou energia por unidade de área vezes tempo. Vimos o fenômeno de reflexão do som, que ele pode ser eco, quando existe um intervalo entre o som que foi emitido e o som que foi recebido como maior que 0,1. Segundo, nós temos o efeito de reverberação, quando esse intervalo é menor do que os 0,1 segundo. E vimos o princípio de funcionamento do sonar e radar, que está associado à reflexão do som. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.